Começando o sexto dia. Amanhã é o nosso último dia do desafio PNL para resultados. 6 dias, né? 7 dias, na verdade, 7 dias trabalhando muito o seu modelo mental, muito de como que você muda as suas crenças, como que você entende a sua identidade, como que você exercita a questão aí de o que você quer para a vida. Primeiro dia é como tomar decisões, tomando uma decisão acertada. Depois a gente trabalhou sistemas emocionais, depois a gente trabalhou relacionamentos, depois a gente trabalhou criando o seu futuro e hoje a gente entra em mudança de crenças. Como é que se mudam as suas crenças? Eu espero que você esteja gostando desse desenho que a gente está fazendo junto, dessa jornada que a gente está fazendo junto. Ela encerra amanhã. Amanhã é o nosso último dia, mas você ainda tem tempo de participar aí da jornada hoje, amanhã e domingo, porque domingo a gente vai tirar todos esses episódios do ar. Se você está chegando de paraquedas aqui, tem um grupo, ó, tem um grupo fechado sobre isso, tem materiais adicionais lá e você pode usar tudo isso para desenvolver a sua vida. Falando sobre crenças, o que é uma crença? O que que faz com que uma crença determine tanto resultados na nossa vida? Eu vou começar te explicando sobre um lápis. Se você olha um lápis, você automaticamente sabe para que ele serve. Que ele serve para escrever, ele tem uma ponta de grafite e ele apaga. Então, quando você olha um lápis e você entende qual é ali a função dele, você acredita, né, inconscientemente, que isso vai ser igual para todos os lápis. Para todos os lápis que aparecerem vão ser iguais. Então não interessa se o lápis é verde ou se o lápis é azul. Deixa eu ver se eu tenho mais algum lápis aqui, ou se o lápis é branco, não tenho mais nenhum aqui. Mas você sempre vai observar e você vai acreditar que a função deles é sempre igual. Isso a gente chama de generalização. Então, quando você olha para uma porta, você sabe a função da porta, você sabe para que ela funciona, para abrir, para fechar, você sabe que a maçaneta gira. Então você acaba entendendo que também é uma generalização. Toda vez que você olha uma porta, você entende para que funciona. Toda vez que você olha um lápis, você entende para que funciona. Mas, Roberto, o que que isso tem a ver com crenças? As crenças são iguaizinhos. Você experimentou algo na sua vida de uma forma muito intensa ou repetidas vezes e você generalizou. Você acreditou que sabe para que serve. Você acreditou qual é a função daquilo na sua vida. Crença nada mais é do que uma experiência repetida ou intensa. Então, quando você diz assim, eu tenho uma crença limitante com relação a dinheiro, porque eu não consigo fazer dinheiro. Na verdade, você está me dizendo que você experimentou de forma intensa ou repetidamente, várias vezes, a escassez e tornou isso como um padrão. Agora deve estar fazendo isso na sua cabeça, né? Meu Deus, agora faz sentido. Então, quando você me diz assim, eu tenho dedo podre para o relacionamento, eu não acredito no amor, isso significa que você experimentou de uma maneira intensa ou repetidas vezes o abandono, a rejeição. Então, quando você começa a entender o jogo, que uma crença nada mais é do que uma experiência repetida várias vezes ou de uma maneira intensa, experimentada de uma maneira muito intensa, você acaba entendendo qual é o jogo. E nós temos três crenças bem principais. São as crenças que mais vão fazer com que você trave. Roberto, mas tem nomes diferentes. Você coloca tudo no mesmo balaio, tá? Então você sempre vai colocar todas elas nos três pontos essenciais, tá? A primeira crença é a crença de não conseguir imaginar que é possível. Eu não consigo imaginar para que serve o lápis. Eu vejo, eu até posso tentar entender cognitivamente, mas eu não entendo para que serve. Se eu não entendo para que serve, eu não vejo que é possível. Então você imagina que você experimentou na sua vida inteira quadros de pessoas que nunca tiveram sucesso. Então você não acredita que é possível ter sucesso,
porque durante toda a sua jornada você viu seu pai, seu tio, seu avô, seu bisavô nunca terem essa experiência. Então você não tem referência. Se eu nunca vi alguém ter, eu não acredito que é possível. Mas, Roberto, eu vejo o fulano ali, o cara da internet, sim, mas a sua formação de crenças, que é do 0 aos 7, 8, vamos lá, esticando um pouquinho até os 10 anos de idade, as suas experiências que moldaram a sua realidade. Não tem lá algo dizendo assim, isso aqui é para isso. Não vai funcionar. Não, 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 não tem. Então, como você não tem essa experiência, como você não tem isso conectado na sua mente, como você não tem isso guardado, a primeira crença, que é a crença com relação a eu acredito que não é possível, vai ficar evidente. Então, para pensar dentro das áreas da sua vida. Saúde, carreira, dinheiro, relacionamentos. Saúde, carreira, dinheiro, relacionamentos. Você olha para as 4 áreas importantíssimas da sua vida, áreas materiais. Nós vamos ter uma quinta área que é a espiritual, que ela pode ser chamada de imaterial. Quando você não acredita, você não consegue emagrecer. Você está conseguindo perceber que é possível? Ou na sua mente todo mundo sempre foi gordinho? Todo mundo sempre comeu muito? Todo mundo nunca cuidou da saúde? Então, talvez você não acredite que é possível. Na sua carreira, você sempre teve subempregos, ou seu pai, sua mãe, as pessoas sempre tiveram que trabalhar muito para conseguir as coisas. Logo, você tem uma crença de possibilidade, impossível. Não, sempre foi assim, não vai mudar ou sobre dinheiro, ou sobre relacionamento. Então, quando você estrutura que crenças nada mais são do que algo que você experimentou de forma intensa ou repetidas vezes, que aquilo trouxe um quadro em que você não acredita que é possível, você já muda bastante coisa. Eu até sei, eu já vi esse negócio azul, mas eu não sei para que serve. Então, eu não sei se é possível chegar lá ou não. O segundo modelo de crenças que a gente tem são as crenças relacionadas à capacidade. A eu não me sentir capaz. E aí entra um conjunto interessante, porque isso vem de ou algo que eu comprei como verdade, ou algo que eu aceitei como verdade. Então, por exemplo, eu posso acreditar que alguém da minha família é rico, tem um bom relacionamento, tem uma boa saúde. Porém, na minha infância, algo que eu experimentei de forma intensa ou repetidamente fez com que dissessem para mim: você não vai conseguir, você não é capaz. E isso pode ter acontecido, como por exemplo, numa prova de matemática, como aconteceu um cliente meu, que ele veio com dificuldades para fechar um negócio, então no âmbito profissional, e aí dentro do desenho do âmbito profissional, que nós vamos encontrar a crença de incapacidade, a gente chega aonde? Chega no cerne, numa prova de matemática, onde na prova de matemática ele levou bomba. A professora disse: você é horrível em contas, você nunca vai ser ninguém na vida. E ele comprou aquilo como uma incapacidade. E por isso que ele estava patinando. Não basta só você entender que é possibilidade ou que é capacidade. Você tem que desenvolver isso. E aí, daqui a pouco eu explico um pouquinho mais sobre isso. Mas agora você entendeu que, na verdade, a crença nada mais é do que uma experiência que eu a experimentei de forma intensa ou repetidamente. E a incapacidade foi algo que eu comprei como verdade. Seja alguém que falou, seja eu mesmo que acreditei naquilo, seja um evento que aconteceu e alguém disse: você não vai dar certo na vida, você não serve para nada. E eu tomei como verdade. Eu acreditei de forma intensa e verdadeira que aquilo é realmente real. Possibilidade, capacidade e merecimento. Que tem o terceiro modelo tem muito a ver com a sua autoestima. Então, eu acredito que até é possível pessoas conseguirem. Eu até acredito que eu sou capaz de conseguir. Porém, todavia, se eu conseguir isso, eu traio alguém. Eu vou ficar diferente dos meus pais, eu vou ficar diferente das pessoas que me rodeiam, eu vou ficar diferente do núcleo familiar que eu tenho. E nós vamos sempre buscar correr, fugir tanto da rejeição quanto do abandono.
Toda vez que você se destacar e você se tornar diferente, você acredita que você não merece aquilo, porque se você merecer aquilo, você se torna diferente das pessoas. A crença de merecimento, ela tem muita relação com a maneira como eu lido com as minhas relações afetivas próximas, as relações afetivas que eu tenho ali no meu seio familiar. Se eu não estou conseguindo construir, mas eu já notei que eu tenho capacidade, porque eu já consegui fazer outras coisas. Eu já percebi que é possível, porque tem pessoas que conseguem, porém eu não consigo realizar. Você tem uma crença muito intensa, muito forte de medo de ser rejeitado, medo de deixar de pertencer, medo de não ser aceito, medo de não ficar de ficar diferente, de não ficar igual às pessoas. Agora que você começa a perceber que crença nada mais é do que algo que você experimenta de forma intensa ou várias vezes, e isso cria um registro na sua cabeça, fazendo com que você acredite que aquilo é verdade, e você acaba percebendo que esse modelo aqui molda a sua vida, você precisa buscar fazer a alteração disso. E como é que você muda uma crença? Aqui é muito pouco tempo para a gente conseguir te explicar como é que se muda uma crença, mas uma crença se muda da mesma forma que você cria uma crença. Do mesmo jeito que você cria uma crença, você pode mudar a sua crença. E como é que você criou uma crença experimentando algo de forte impacto emocional ou repetidas vezes? Então, se você quer trocar uma crença, eu quero trocar uma crença por uma outra crença. Então, no caso, eu estou trocando um lápis por uma caneta, algo que é mais performático, algo que vai ser diferente para mim. Eu preciso experimentar aquilo que eu quero de forma intensa e isso vai gerar desconforto, isso vai gerar dúvida, isso vai gerar diversas situações em que você vai ter que se soltar, né? Soltar amarras, bloqueios, medos e travas, ou eu vou precisar repetir isso várias e várias vezes, essa experiência, até que isso se coloque e se torne para mim algo bom. Te dar um exemplo fácil. Ontem eu fui numa palestra de duas clientes minhas, que são donas de uma contabilidade, palestra muito boa, e uma delas abriu a palestra, e era a primeira vez que elas estavam fazendo o evento, e aí ela estava muito nervosa. E como eu já fiz muitos e muitos e muitos eventos, eu disse, calma, é assim mesmo. Quando chegar uns 10 minutos mais ou menos perto de começar, vai encher. É natural, fica tranquila. Então, o desenho mental dela, como ela não tinha referência, ela precisou de uma referência externa. E da medida em que foi se aproximando mais perto do momento de começar o evento, ela se acalmou e ela entendeu: caramba, que legal. Agora eu já estou mais preparada para o próximo evento. Ela criou uma experiência e a primeira experiência é dolorida, é desconfortável, é ruim, e depois que ela repete, se torna mais leve. E no final, na hora de fazer o fechamento, a sócia dela foi fazer o fechamento, um fechamento maravilhoso. E ela disse que internamente ela tremia, que ela estava com medo de falar em público, porque era a primeira vez que ela fazia aquilo. E para nós que estávamos lá, a gente nem sabia que era a primeira vez. E aí ela encerra muito bem, eu dou os parabéns para ela. E ela diz: caramba, foi bem difícil, mas eu também estou mais preparada para a próxima vez. Ou seja, mais uma vez, você muda uma crença da mesma forma que você cria uma crença, mudando através de registros de experiência intensa ou repetição. Mas como é que eu faço para escolher isso? Primeiro ponto, você tem que descobrir onde está seu bloqueio. E é para isso que eu te ajudo usando o PNL. Normalmente a gente descobre a crença nuclear, a crença que está dentro daquele núcleo, e olhando para a crença nuclear, que vai desmontar todas as outras, a gente promove uma ferramenta de troca de crença, de reenquadramento. Quando a gente muda, remodela, reorganiza essa crença e desestrutura ela, você vai precisar treinar isso. Não adianta você fazer um grande movimento intenso, que vai gerar uma marca muito forte, vai deixar ali um espaço muito bem arrumado, vai deixar isso bem plantado para você. Porém, se você não segue repetidamente, desenvolvendo, desbravando, se desafiando, se colocando em situações que vão promover essa nova crença, esse novo momento, você não desenvolve, você não cria a aderência da nova crença. Imagina que eu estou acostumado a escrever com lápis, 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 e eu quero começar a escrever com caneta.
A primeira vez vai ser difícil, vai ser estranho, vai ser complicado. Eu não vou poder apagar, eu tenho que estar mais concentrado. Aqui eu posso apagar, aqui eu posso usar a borrachinha da ponta. Aqui não, aqui eu tenho que usar um Errorex, né, um corretor. Vai ficar marcado. Aqui vai ser desconfortável. A primeira vez eu vou querer dizer, ah, não, não quero usar mais isso. Vou continuar no meu lápis. Aqui eu sei como funciona. A grande maioria vai voltar para a crença anterior, porque é mais confortável, porque é mais gostosinho, porque é mais atrativo, atraente. Aquele que persiste na nova crença vai experimentando, experimentando. A primeira vez vai ser horrível, a segunda vai melhorar um pouquinho, a terceira, a quarta, a quinta, até que chega o momento em que você muda essa crença. E você sempre vai poder ter posições de mudar, mudar e alterar quantas vezes quiser. Mas por que que as pessoas não mudam as suas crenças? Por que que as pessoas mantêm o mesmo padrão da mesma forma? Porque é mais confortável, porque dói menos, porque incomoda menos. E principalmente porque elas não têm o que Napoleão Hill diz, um desejo ardente pelo sucesso. Elas não têm uma clareza de destino. Elas não têm um porquê, que o Simon Sinek fala, né? Comece pelo porquê. Um porquê muito intenso. Então, se você está no momento em que você está assistindo esse vídeo, você ainda não identificou por que que você precisa fazer uma mudança na sua vida, você não vai mudar. Então, volta para o dia um, assiste de novo a aula número um, assiste a 2, assiste a 3, assiste a 4, assiste a 5, e aí você volta para esse dia que é o dia 6, e você vai entender que tudo o que está acontecendo na sua vida de falta de mudança de crenças está relacionado com esses indicadores que eu te passei. Por quê? Porque a mudança só acontece dessa forma. Então, resumidamente, existem três tipos de crenças e elas acontecem quando você experimenta algo de forma intensa ou repetidamente, várias vezes. E este modelo de crença aqui são as crenças de possibilidade, capacidade e merecimento, é que determinam como você experimenta a sua vida, como você enxerga a sua vida. É como se você tivesse uma lente específica para ver o mundo. E você olhando o mundo com essa lente, ou ele fica melhor de ver, ou pior de ver, ou melhor de ver, ou pior de ver. Isto é a sua crença. A sua crença nada mais é do que um modelo de perceber a realidade. Não é real. Para fechar esse conteúdo de hoje, tanto o medo quanto a fé são crenças. E tanto o medo quanto a fé são invisíveis. Você não enxerga, você não vê, você só sente. Como os dois são invisíveis, como os dois moldam a realidade, os dois se tornam crenças. Então, se você não consegue perceber que o que está te travando nada mais é do que uma ilusão da sua mente, você vai permanecer lá. Mas quando você percebe que o que está te travando é só uma ilusão da sua mente, você toma o controle e aí então você pode cair na real e viver a vida que você tanto quer. Te vejo amanhã no último dia do nosso desafio. Quero que você faça a formação em PNL, intensivo em PNL online. Ali no grupo tem o último lote, a gente vai virar o lote amanhã já. Então, vale a pena você fazer essa mudança que você tanto quer na sua vida, do dia 15 e 16 de novembro. Se você está vendo esse vídeo depois de que já passou, entre em contato com a gente pelo Instagram, robertooliveira.pnl, Roberto Oliveira. .pnl. Se você está no Spotify, entra para me seguir, robertooliveira.pnl, digita ali informação, digita no direct labirinto, digita alguma coisa que você vai receber o contato da gente, tá? E eu te vejo no próximo nível, te vejo amanhã no nosso último encontro, lembrando que domingo essas aulas saem do ar e você não tem mais acesso. Te vejo no próximo momento, mude sua estratégia mental.